O Internacional usa das próximas horas para encerrar o quebra-cabeça envolvendo calendário, logística e o mando de campo diante dos jogos da Copa Sul-Americana. A cidade de Itu deve ser confirmada como a nova Casa Colorada, mas ainda o estádio em que o Inter vai mandar seus jogos diante do Belgrano e contra o Delfim, que é a grande incógnita. Diversos clubes do Brasil e várias sedes tentaram ceder seus espaços para o Colorado, mas existem alguns pontos importantes para a gente pegar e levar em consideração. Mas, aqui em Porto Alegre, a direção colorada promove um treino solidário e mais de 1.300 pessoas vão estar presentes no trabalho da próxima sexta-feira no Complexo Esportivo da PUC para fazer benfeitorias a quem precisa por conta da calamidade do estado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bem-vindos ao canal. E vamos lá, né, cara? Se tu chegou por aqui, tu é novo, não conhece ainda o trabalho, deixa teu like, te inscreve no canal também, porque é bem importante pro meu trabalho. Se tu é corriqueiro aqui, né, tá costumeiro, melhor dizendo, né, aqui com os nossos conteúdos e a nossa interação, seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje eu vou rápido, então, tá? Tem uma galera dizendo assim, vai mais objetivo, né? Seja mais objetivo e não fala tanto, não tenta interagir tanto. Então eu vou ser objetivo aqui, agora a gente vai tentar fazer um vídeo curtíssimo, beleza? Porque eu quero falar da nova sede do Internacional, que tende a ser Itu, a cidade no interior paulista, ali mais ou menos uma hora e pouquinho da capital São Paulo. O Inter deve confirmar agora nas próximas horas o Spa Sport Resort, que também é conhecido como Otto Hotel, que é um resort localizado lá em Itu, como eu disse, e que já abrigou, né, a seleção do Japão e também a seleção do Chile. Japão na Copa de 2014 e o Chile em 2019. Um lugar com campus, vocês estão vendo nas imagens aí, inclusive, né, um lugar com campus para treinamento, muita disponibilidade de ar fresco, também academia, piscina, enfim, hidromassagem, os quartos com frigobar, com net, com ar-condicionado, aquela coisa básica, clássica, né, meu, de tudo do bom e do melhor. Mas a gente tem algumas questõezinhas importantes, tá? Beleza, vamos ficar ali em Itu. Só que vamos jogar no Novelli Júnior? Bom, daí tem alguns detalhes. Por quê? Porque o Internacional ainda está buscando a homologação da Conmebol. O Inter precisa que um funcionário da Conmebol ou que daqui a pouco alguém contratado pela Conmebol vá até o estádio para então fazer a homologação. Olha, o refletor dá certo, o gramado dá certo, porque tem muitas regrinhas que a gente já até trocou alguma ideia em outros conteúdos por aqui. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. O estádio do Belgrano não foi aceito agora pelo grupo C da Copa Sul-Americana, o mesmo grupo do Inter, né? Por isso que eles foram para o Mário Kempes, no jogo em que o Inter estreou na Copa Sul-Americana. Só para vocês terem uma ideia. É bem chatinho, né, essa questão de homologação ou até mesmo de checklist, né, que a Conmebol tem que fazer. Eu até acho engraçado isso, cara, porque pô, eu já tive em Manta, onde o Inter jogou contra o Delfim e é um estádio bem ruinzinho, tá? Bem ruinzinho. A grama não é dos melhores, o refletor menos ainda. Mas enfim, né? Cada um. Tem a possibilidade de jogar no Novelli Júnior, um estádio para 18.500 pessoas, né? Torcedores e tal. Tá ali muito próximo de Campinas, do aeroporto Viracopos, que é 45, 50 quilômetros, né, de São Paulo. E aí a gente pode então pegar e ter essa logística, né? Porto Alegre não, a base de Canoas talvez, né? O Inter saindo dali, mas daí Viracopos e aí vai de ônibus então até o resort, tá? A grande questão é a seguinte, né, meu? Por que o Inter não joga em Santa Catarina ou no Paraná?
que são estados mais próximos e tem mais gaúchos, tem mais possibilidade de ter o fator local. Porque o Inter já tentou vários. Tá? Então tem assim a questão principal, que é a homologação da Conmebol, outros a troca da grama de verão para grama de inverno, outros o calendário não bate, porque, por exemplo, o Couto Pereira agora tem o Coritiba mais o Grêmio. E aí o Inter já tem dúvidas, por exemplo, se o gramado vai suportar mais um time. Então vamos supor que tu jogue na sexta, que tu jogue no sábado, tu joga no domingo. O Inter joga no domingo, é o último a jogar, e aí é prejudicado por conta do estado do gramado. Então o Inter vê essas questões todas. Eu até anotei aqui, valores, por exemplo, de aluguel. O Inter vai ter que alugar o local, né? Além do gramado que eu já falei, da logística que eu já falei. Então, assim, porque é meio óbvio, né, que o Curitiba, por exemplo, quer o Inter lá, porque daí vai poder abrir a sua loja no entorno, as pessoas que trabalham ali também vão querer faturar, vai ter não só a questão dos bares, né, porque não é, a bilheteria pode ser do Inter, mas a renda no total, os valores ali de um cachorro-quente, de um refrigerante, de uma cerveja, não sei se ela pode, né, vão ser para o Curitiba. Então é óbvio que eles querem ganhar dinheiro também com a ida do Inter lá. Várias praças querem. O Bragantino, por exemplo, deu a sugestão do Inter ir para lá. Falei no conteúdo da manhã, inclusive. O Cudê gosta muito do Nabi Abichedi. Só que o Inter pensa que, será que lá no interior paulista a questão da torcida, a questão do fator local pode ser ajeitado, né? Será que a gente pode ter torcida lá? Então esses são pontos. Então Santa Catarina está praticamente descartado, Paraná ainda também, levando em consideração que tem o Couto Pereira ali naquele plano B, caso não consiga, né, o Novelli Júnior, por exemplo, não consiga trabalhar a homologação da Conmebol, e aí o Inter tá nesse sentido, tá definido. Treina em Itu, né, treina lá no espaço esse que eu já disse, e depois vai a Curitiba. Mas a tendência é ficar em Itu, trabalhar no spa, no resort esse, e jogar no Novelli Júnior. Até porque eu já falei também sobre isso aqui, mas eu vou repetir para quem de repente não viu o conteúdo. Cada ida e vinda do Inter custa mais ou menos 400 mil reais, entre 400 e 450 mil reais. Então, imagina, voo fretado. Os voos, por exemplo, da Copa Sul-Americana são fretados. Então, tem esse custo também, que não é barato. Imagina, 1 milhão só em 2 idas. São 4 jogos. Tu vai ter no mínimo 2 milhões só de translado. É complicado. Então, assim, é óbvio que se o Inter pudesse usar do seu mando e do seu fator local, da sua torcida, ele vai fazer. Se o Inter puder fazer isso, é óbvio que o Inter vai fazer esses dias. Até botei no meu X ali. O Cudê estava pedindo para ter gente no Beira-Rio para empurrar o time contra o Atlético Goianiense. Porque íamos precisar do torcedor, porque a gente está cansado e tudo mais. Como é que ele não vai querer agora, nessa situação dificílima de ter voltado de gente com água no pescoço, de 10, 15 dias sem treinos, sem ritmo de competição, o físico basicamente deteriorado? É óbvio que o Inter quer a torcida. Então acho que vocês têm que entender que se não deu para ser em Santa Catarina, não deu no Paraná, é porque tem motivo, é porque tem razão. Eu tenho certeza que agora, quando o Inter divulgar em qual sede vai ficar, né, agora nos próximos dias, lembrando, né, a Copa Sul-Americana é uma coisa, o Campeonato Brasileiro é outra. O Inter pode mandar, por exemplo, em Santa Catarina os jogos do Campeonato Brasileiro. O que depende de homologação são os jogos da Conmebol. Ou seja, por isso que o Inter tem dificuldade, porque o Inter joga no dia 28 contra o Belgrano, depois vai até Salvador para enfrentar o Vitória, daí vai jogar na Bolívia contra o Delfim, contra o Real Tomayapo, perdão, e aí depois joga contra o Delfim na outra sede, na mesma sede que fizer o jogo contra o Belgrano. Ou seja, são 2 jogos de Sul-Americana que ele tem mando de campo. Entende? Esse é o problema. O problema principal é a Conmebol. Cara, se tu chegou até aqui, não te esquece que amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos, tem um treino aberto do Internacional para o seu torcedor, para o seu sócio. 1 quilo de alimento não perecível no mínimo. 1.300 pessoas vão poder entrar no complexo esportivo da PUC e com esse valor, né, com esses alimentos que vão ser arrecadados, a gente vai fazer doações aí para quem precisa a partir das cheias, né, por conta dos desabrigados aí, da situação horrível que o estado vive. Beleza? Tamo junto. Forte abraço.
Tchau.